Rapaz, o barraco não para, meu amigo. O que é carnaval perto dessa novela aqui? Olha só, ministros do STF acreditam que foram gravados clandestinamente por Toffoli na sessão secreta, tal da sessão secreta que teve lá. O Toffoli teria levado um gravador e gravado todo mundo. Caramba, meu amigo, isso é bom por vários motivos, cara. Isso é bom porque o Toffoli está querendo brigar com esse pessoal. E ele está certo, porque é o que eu falei para vocês. No final das contas, por mais que o pessoal tenha elogiado ele, tenha dito, não, que todo mundo se solidariza com o Toffoli, que o Toffoli está certinho, que não teve suspeição e coisa e tal. Na prática, meu amigo, no frigir dos ovos ali, o cara se ferrou, cara. O Toffoli foi tirado de cena, né? Foi escamoteado. Então, ou seja, o Toffoli está querendo ficar com uma arma contra os outros ministros do STF. E, como se não bastasse isso aqui, ó, novo acordão prevê impeachment do Toffoli e a vaga seria dada ao Centrão. O arranjo é defendido, inclusive, por parlamentares próximos ao Palácio do Planalto. Não, para com isso. O Caio Junqueira é esquerdista, vocês sabem, né? Não, é o Lula. Isso que o Lula sempre quis, cara. Desde o início, o Lula queria, é isso daí mesmo, um acordão para impeachment do Toffoli, coisa e tal. Como eu já expliquei para vocês, resolve um monte de problemas do Lula, um impeachment do Toffoli agora, né? O Toffoli tá fudido, cara. É o que eu falo para vocês. O Alexandre de Moraes é outro que tá ferrado também. Esses ministros do STF, né, acharam, vamos brincar de política. Ah, e agora eu sou político. Vou fazer política. Vou ferrar o Bolsonaro. Não gosto do Bolsonaro. Vou fazer política. Eles estavam achando que iam se dar bem pra caralho. Que nós somos super poderosos. Porque nós não somos técnicos, não somos políticos, mas o problema é esse, cara. Política, a filha da putagem, o grau de filha da putagem na política é muito maior do que o grau de filha da putagem na justiça, que não é pequeno, tá? Olha só, não vou enganar ninguém não, o grau de filha da putagem entre juízes e advogados é grande pra caramba. Mas na política é todo um novo patamar de filha da putagem, entendeu? E aí, esses ministros do STF entraram nessa achando que estavam abafando. Olha que maravilha, como é bom brincar de política. Eu posso fazer tudo e ninguém pode me parar. Olha que coisa maravilhosa, como é que funciona. Resolvi que eu vou ser político agora. Não, casamento de pessoas do mesmo sexo. Não, porque não sei o que lá. Não, porque prende o Bolsonaro. Não pode, tem que prender o Bolsonaro. Esse pessoal não está fazendo a conta que eles entraram numa armadilha, eles não são desse mundo. Por mais que sejam filhos da puta, como tudo quanto é político, né, o nível de filha da putagem deles não chega ao patamar do nível de filha da putagem dos políticos. Né? E esse pessoal não tem a única coisa que realmente no final do dia o político respeita, que é apoio do povo, né? Então eles estão se fudendo e vão se fuder muito feio. Não é só o Toffoli, não. O Alexandre de Moraes, essa turma toda que resolveu brincar de político, vão se ferrar. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Político é Tudo Vagabundo, os Pinguins da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Olha só, o Toffoli ficou chateado. O Toffoli que estavam comendo o cu dele, pelo menos eu vou gravar, porra. Pelo menos, né, bota o filme no Xvideos depois, já tem algum material para ganhar dinheiro aí, né? Depois que perdeu o resort do Tayaya, já consigo fazer dinheiro com o meu vídeo de pornografia no Xvideos, né? Aqui, ó. Ministros do STF acreditam que foram gravados clandestinamente por Toffoli na sessão secreta. Olha só, olha o detalhe. Eu vou explicar para vocês um detalhe que é um detalhe importante nessa história. Aqui, ó. Ministros do STF acreditam que foram gravados clandestinamente por dia Toffoli na sessão secreta. Na quinta-feira, dia 12, decidiu pela saída dele da relatoria, né? Os diálogos vieram à tona em reportagem do Poder 360. É aquela reportagem que a gente falou no vídeo hoje mais cedo aqui, ó. Pressão política empurrou a STF para tirar o Toffoli do caso. Eu falei sobre isso mais cedo, né? Que falava que tinha 8 a favor do Toffoli, o Alexandre de Moraes, o André Mendonça, o Zanin, o Flávio Dino, o Gilmar Mendes, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. E só 2 contra o Toffoli, que era a Carmen Lúcia e o Edson Fachin no início, né? Aí que o pessoal discutiu e mostrou ali o documento, né? O relatório da PF, coisa e tal, e discutiram a parada toda. E no final das contas é que tem várias palavras, né? E aí, olha só o que o pessoal diz aqui, ó. Magistrados enviaram inclusive a reportagem a Toffoli mostrando que a gravação ocorreu. Segundo eles estão dizendo aqui, o texto reproduz as palavras dos ministros de forma literal e precisa. Então, que tipo, se o Toffoli tivesse passado... Bom, e aí que está o detalhe.
É aí que está o detalhe importante. Eles estão assumindo que foi o Toffoli que gravou e passou isso para o Poder 360. E eu falo para vocês, pode não ser o Toffoli, pode ser outro ministro. Não necessariamente o Toffoli que estava ali, os outros ministros estavam também. Lembra que alguns ministros estavam em videoconferência, meu amigo. Então, assim, para gravar em videoconferência é fácil pra caralho. Você não precisa nem esconder nada, não precisa entrar com microfone, não precisa nada, pô. Tu bota o seu celular gravando do lado do monitor, porque se você mandar gravar durante a videoconferência, acusa, né? O sistema fala, ó, estão gravando a tela aqui, coisa e tal. Mas você não precisa gravar a tela. Você pega o seu celular, bota aqui do lado, liga em modo de gravação aqui e bota aqui do lado ouvindo o que está falando na tela e pronto, né? Ou seja, não tem como eles saberem que você está gravando a coisa toda, né? Então aqui, ó, então, não sei se foi o Toffoli que gravou, não, mas que gravaram, né? Aqui, ó, então, eles estão dizendo isso, que os textos que estão aqui estão muito literais, está literalmente o que foi conversado na reunião. Isso, né, assustou o pessoal aqui, ó. O ministro negou a coluna ter feito qualquer registro. Não gravei e não relatei nada para ninguém. Então ele está falando que não gravou e não foi ele que falou com a revista. Então ele não falou nada para a revista também. Então tem isso também. Pode ser outra pessoa. Não tem nada dizendo que tenha sido ele que fez isso, né? Pode ter sido outros dos ministros. Pode ter sido o Flávio Dino. Pode ter sido o Cristiano Zanin. O Flávio Dino, você sabe, é político, né? Então o Flávio Dino, naquela escala de filha da putagem, ele já está vários buraquinhos abaixo que a média dos juízes lá do STF, né? O Gilmar Mendes é outro que é cascudo, né? Já, embora o Gilmar Mendes fosse originalmente da área jurídica e coisa e tal, é um cara que já está há tanto tempo na política que meio que já transmutou em filho da puta político, né? Então aqui, ó, em seguida levantou a suspeita de que algum funcionário do setor de informática pode ter feito a gravação. Aqui, ó, Toffoli diz que nunca gravou conversa de ministros, absolutamente inverídico. Ministros acreditam que ele registrou o diálogo da sessão secreta que discutiu sua saída da relatoria do processo do Banco Master. Magistrado afirma que jamais na vida registrou diálogos privados ou institucionais. O ministro Dias Toffoli afirma à coluna que não é verdade que tenha gravado a reunião secreta do STF. Pô, tomara que tenha gravado. Quem quer que tenha gravado essa reunião, vaza isso, vai ser lindo. Cara, essa novela tá muito boa. Ele diz, aqui, ó, é um fato absolutamente inverídico. Não houve nenhuma gravação da minha parte. Nada disso procede. Quem me conhece sabe que sou absolutamente discreto e mal converso com a imprensa. Isso é um ponto, isso é verdadeiro, tá? Isso é verdade. O pessoal que é putinha de imprensa lá é Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, esse pessoal é putinha de imprensa. O Toffoli fala pouco com a imprensa mesmo, até porque a imprensa não gosta dele. Ele diz que está indignado com a publicação e com o que chama de insinuações sobre a gravação. Não sei como pode ter surgido essa suspeita. Eu não gravo e não fico relatando conversas de ministros. Não relato conversas de pessoas nem institucionais. Nunca gravei uma conversa na minha vida. Flávio Dino também, bota na lista aí, Flávio Dino de putinha de jornalista. Os diálogos vieram à tona na reportagem, coisa e tal, e ele teria dito a possibilidade sobre de ser gravação de um técnico do TSE. Pode ser também, porque, de novo, isso foi transmitido, teve alguns ministros que ficaram à distância, né, que não estavam presencialmente lá no STF e estariam em videoconferência. É muito mais fácil alguém que estava fora gravar videoconferência, ou então para o técnico do STF gravar essa porra toda. Isso é mole, né? O técnico do STF tem que ser um cara corajoso, né? Porque ele sabe que o dele está a prêmio. Aliás, eu diria para vocês que o técnico do STF que fez esse negócio, que organizou essa reunião virtual, ele está fudido, porque no final das contas, todo mundo vai negar que tenha gravado, mas vão descobrir a gravação. E aí, mesmo que não tenha sido esse técnico que fez a gravação, vão botar a culpa nele, né? Porque é a tradição de você apontar para baixo, né? Então já pode ir arrumando um estagiário lá para apontar para o estagiário. Não, foi meu estagiário aqui que fez isso, que gravou, porque vai sobrar para ele, coitado do cara. Magistrados afirmam à coluna que a situação é sem precedentes, de perplexidade e desconforto, gerando uma quebra de confiança inédita. Olha a situação. Olha a situação da coisa. Eu avisei para vocês que no momento que o Toffoli largasse a relatoria do caso do Banco Master, ele estava fudido. Eu não imaginei que ele estava tão fudido. Porque isso aqui pode ser o pessoal preparando a coisa, entendeu? Armaram isso para dizer que o Toffoli quebrou a confiança de todo mundo e agora tem que ir pro pau nele, ferrar com o Toffoli, acabar com a porra toda. Existe essa possibilidade? É lógico, como eu falei para vocês. Existem figuras no STF, particularmente o Flávio Dino e o Gilmar Mendes, que já estão no nível de filha da putagem dos políticos.
Ou seja, e aí eles começam nesse negócio, né? Vão quebrar o Toffoli. Ou seja, não vai bastar tirar do Banco Master. Já tirou do Banco Master, então agora, não, o Toffoli já não está mais bem visto. Agora a gente queima o cara, né? Aqui, ó. A reportagem começa dizendo que a reunião teve um forte tom político e uma busca de autopreservação por parte de todos os ministros. E disse ainda que todos os ministros apoiavam Toffoli. E publica falas literais dos ministros, essa reportagem que a gente já falou sobre ela mais cedo aqui, né? Gilmar Mendes, por exemplo, disse na reunião, segundo a reportagem, eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo do seu tempo, nesse caso, aqui no STF, que contrariaram a Polícia Federal. E a Polícia Federal quis revidar. Bom, eu não descarto isso daí, mas repara como é que é jogar o Lula contra o STF, porque a Polícia Federal é o André Rodrigues, né, o cara do Lula, né? Em seguida, coloca uma fala da Carmen Lúcia que mostraria que ela estava na reunião com a intenção de sacrificar Toffoli para recuperar a imagem do STF. A fala é a seguinte: todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo. Disse ainda que apesar de ter confiança em Toffoli, era necessário pensar na institucionalidade. Caramba, botaram a fala da Carmen Lúcia aqui. Olha o que eu falo para vocês. Esse pessoal está sentindo, cara. Estão sentindo, eles sabem que estão na merda, né? Luiz Fux, de acordo com a reportagem, disse: o ministro Toffoli, para mim, tem fé pública. Meu voto é a favor dele, acabou. Não sei o que vocês estão discutindo. Ele teria dito isso lá, né? Moraes não teve falas literais publicadas. Olha a dica de quem falou com o jornalista aqui. Moraes não teve falas literais publicadas, mas aparece como um duro crítico da Polícia Federal que entregou ao presidente da corte o relatório que culminou com a saída do... Olha, então o Moraes não teve nada publicado, né? O Moraes é putinha de imprensa. Nunes Marques aparece dizendo: para mim isso é um nada jurídico. Em seguida critica Fachin por querer votar uma espécie de suspeição do Toffoli. Na sua frase publicada de forma literal é a seguinte: isso é um absurdo. O juiz lá na comarca do interior passará a ser comandado pelo delegado local se aceitarmos esse tipo de situação. Acabou o Poder Judiciário do Brasil. Não, o Poder Judiciário do Brasil acabou, o caro Nunes Marques, no momento que o Alexandre de Moraes decidiu fazer justiça da cachola dele, ignorar a lei completamente, começar a tomar decisão conforme tinha vontade de fazer as coisas, né? Por política. No momento que o Alexandre de Moraes começou a fazer isso, e o próprio STF seguiu nessa toada, né, com o inquérito das fake news, vocês já destruíram o Poder Judiciário brasileiro. É o que eu falei, vai levar gerações para as pessoas confiarem de volta na justiça no Brasil, se é que um dia vão voltar a confiar na justiça do Brasil, né? O senhor Fachin não pode colocar em votação a arguição. Minha sugestão é que o ministro, relator do processo, faça uma proposição dizendo que não é impedido nem suspeito e coloque os argumentos dele diante do que foi apresentado e a gente vota. E pelo que a gente viu aqui, vai ter maioria. O ideal seria unanimidade, presidente. Olha só o que teria a fala do Cristiano Zanin. Sou há 1 ano e meio relator de um caso que envolve 3 ministros do STJ. E a Polícia Federal até hoje mandou para mim muito menos informação do que essas 200 páginas com foto de satélite, cruzamento de celulares. Isso aqui é tudo nulo. Caramba, meu amigo, olha o nível do dossiê que o pessoal do André Rodrigues fez. Cara, o André Rodrigues quer derrubar o Toffoli. Não tenho dúvida nenhuma que quer derrubar o Toffoli. Não resta dúvida nenhuma. Eu já falei para vocês, isso é o Lula contra o Toffoli. O Lula querendo derrubar o Toffoli. Flávio Dino também critica a PF. Essas 200 páginas, não sei o que lá, não sei o que lá. Apesar de todas essas falas, os magistrados concluíram que o melhor para o STF era o afastamento do Toffoli. A suspeita de que ele gravou os próprios colegas tem o condão de isolar o magistrado na corte, segundo um dos integrantes, que já que houve quebra de confiança. Ou seja, agora que tiraram ele do caso Master, agora vão queimar o cara, né? É o nível de filha da putagem. Olha, é Dino, Dino, Alexandre de Moraes ou o Gilmar Mendes. É um dos 3 que gravou essa porcaria. Rapaz, bicho, que ferrado esse negócio, né? Então, provavelmente essa gravação existe, eu só quero que isso se torne verdade. Eu só quero que isso saia, que isso vaze para algum lado, né? E olha só, já tem o pessoal falando aqui, o Caio Junqueira aqui de novo, mais um jornalista ligado ao Lula, falando aqui, ó. Novo acordão prevê impeachment de Toffoli e vaga ao Centrão. Olha só o que eu falei para vocês. Por que isso ajuda o Lula? Isso ajuda o Lula porque o Lula indica mais um ministro para o STF, resolve o problema com o Bessias, ou seja, bota o Pacheco e o Bessias no STF, que o Lula quer fazer isso, pacifica a situação com o Centrão. Isso resolve que a pendenga do Lula original com o Toffoli também, que o Toffoli votou pela prisão dele, aquele negócio todo que o Lula não gostou. Isso resolve o problema de que o Lula está vendo que a população está muito contrária ao STF
e, portanto, vai votar em candidatos da direita para fazer impeachment de ministro supremo, aí ele pode estar vendo, já fiz ministro supremo, já resolvemos aqui o problema do STF. Não precisa votar na direita mais, que a gente já resolveu o problema do STF, já fizemos impeachment de ministro do STF. Olha como é que resolve um monte de problemas, né? Então, ou seja, e mais do que isso, tira a atenção do caso do INSS, que é um caso que esse sim afeta muito Lula, né? Então, um monte de coisa que ajuda o Lula com a saída do Toffoli. O Lula queria tirar o Alexandre de Moraes. Seria o ideal para ele, mas não conseguiu tirar o Alexandre de Moraes. Vai tirar o Toffoli. É capaz de depois acabar caindo o Alexandre de Moraes também, como a gente já falou no vídeo mais cedo. O fato, meu amigo, é isso daí. Estão correndo atrás do Toffoli. Toffoli se fudeu nessa brincadeira. Vou te falar uma coisa, não vai ser fácil ele sair dessa. E pra gente é ótimo, cara. Ah, Peter, mas como é que pode ser bom pra gente? Porque é o Lula que tá querendo. É o Lula que tá querendo. Mas isso vai ferrar com o próprio Lula. Ele não tá percebendo que isso respinga nele também. Né? Aqui, ó. Qual que é o acordão aqui? Ó? O afastamento de Dias Toffoli da relatoria do caso Master e a nomeação de André Mendonça em seu lugar ampliaram a tensão no Congresso. Deputados e senadores voltaram a falar em um novo acordão, hipótese a qual parte da oposição resiste. Nos bastidores, o arranjo é defendido inclusive por parlamentares próximos ao Palácio do Planalto. Não, é o Lula que quer isso, é lógico, é o Lula que quer isso. Né? O desenho prevê o avanço de um processo de impeachment contra Toffoli ainda esse ano, entregando a sua saída como gesto à oposição. A oposição quer dizer aos brasileiros, as pessoas normais que estão putas com o STF. Então, poderiam fazer um impeachment de ministro do STF, o que é ótimo pra gente. Já falei, depois que tiver o primeiro impeachment de ministro do STF, os outros são fáceis. O Chile fez 3 impeachment de ministro do STF esse ano. Depois que sai o primeiro, é fácil sair os outros, né? Em troca, o Senado aprovaria a indicação de Bessias ao STF, o Centrão indicaria o sucessor de Toffoli e fora da corte haveria uma espécie de blindagem nas investigações relacionadas ao caso. Por quê? Diriam que foi um escândalo tão grande que tem que anular a porra toda. Anula tudo. Anula celular, anula prova, anula coisa toda, acabou, ninguém mais é culpado de nada, o Vorcaro tá livre. Quer dizer, o banco quebrou, mas o Vorcaro tá livre, o pessoal todo que tem ligação com o Master, e tem muita gente que tem ligação com o Master, fica todo mundo livre e resolve-se o problema. Olha quanta coisa... E essa confusão toda, ao longo deste ano, poupa quem? Poupa o Lula, poupa o INSS, né? O escândalo da CPMI do INSS fica meio que girando aí por trás dos panos, porque esse escândalo é um escândalo muito maior, né? Então, essa é a situação, né? De novo, isso não é ruim pra gente não, né? E ainda tem a parada do Alexandre de Moraes. Depois que caiu o Toffoli, o Alexandre de Moraes cai fácil, meu amigo. E vai ser uma festa isso. Tá bacana essa novela. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.